Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à disciplina de análise combinatória, parte 1. Eu sou o professor Fábio e nesse slide eu apresento a vocês a bibliografia básica que pode servir como aprofundamento de estudos sobre o assunto. De forma geral, o vídeo tem por objetivo detalhar o PDF que eu enviei ao portal para vocês. Vamos aos nossos exercícios resolvidos e o primeiro pergunta quantos números naturais de 3 algarismos podemos formar com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Devemos contar sequências, não temos restrições para nenhum dos algarismos, então, por exemplo, temos 6 possibilidades nas centenas e temos mais 6 possibilidades para as dezenas e temos mais 6 possibilidades para as unidades. Se utilizarmos o princípio da multiplicação que aprendemos nos nossos slides anteriores, basta que multipliquemos as 6 possibilidades da primeira casa, vezes as 6 da segunda, vezes as 6 da terceira casa. E isso nos dá um total de 216 números. Veja que a tarefa aqui de listar uma a uma das possibilidades ou um a um dos elementos do conjunto já não passa a ser tão prático. Daí a importância de nós termos desenvolvido um método para resolvermos de forma bastante simples problema com nível de detalhamento já bastante complexo. Em nosso exercício resolvido número 1, nós não tínhamos restrições na formação dos algarismos. Observem o exercício resolvido 2. Quantos números naturais de 3 algarismos? Vejam só a restrição, só que dessa vez eles precisam ser distintos. Podemos formar com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse caso, como eles devem ser algarismos distintos, ou seja, eles não podem repetir, eu tenho a possibilidade para a primeira casa de 6 possibilidades, que são os números de 1 a 6 mencionados acima. Na segunda casa, como eles não podem ser repetidos, o algarismo, seja ele qual for que eu tenha utilizado na primeira casa, ele não deve ser utilizado na segunda casa. Como eu já utilizei 6 possibilidades na primeira casa, na segunda casa vou ter uma possibilidade a menos. Então, na segunda casa, 5 possibilidades. E, finalmente, da última casa, seguindo o mesmo raciocínio, como eu já utilizei 5 possibilidades na segunda casa, na última casa, uma a menos. Utilizando o princípio da contagem, são 6 possibilidades na primeira casa e 5 possibilidades na segunda casa e, finalmente, 4 possibilidades na primeira. Utilizando o princípio da multiplicação, 6 vezes 5 vezes 4, gerando um total de 120 números possíveis como solução para o nosso exercício resolvido. Em nosso exercício resolvido 3, são números naturais de 4 algarismos, só que a restrição é que eles sejam pares e com os números que foram dados, que são esses números aqui. Precisamos nos lembrar que para que os números sejam pares, eles na última casa, na casa das unidades, eles devem terminar com, diante dos números que foram dados aqui, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Vejam que não há restrições de natureza de que eles não podem ser repetidos com os demais algarismos das demais casas. Sendo assim, temos como números dados 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Temos 9 números possíveis para cada uma das casas, para cada um dos algarismos. Portanto, eu tenho 9 possibilidades no primeiro algarismo, mais 9 no segundo, mais 9 no terceiro. E somente a restrição de que, sendo pares, para os números que foram dados, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tem 4 possibilidades para o último algarismo. Utilizando o nosso princípio da multiplicação, basta que eu multiplique o número de possibilidades em cada algarismo, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 4, que dá um total de 2.916 números, e o nosso problema está finalizado. Em nosso exercício resolvido 4, eu preciso formar números naturais de 2 ou de 3 algarismos. Quando nós avaliamos os números possíveis de serem formados com os números naturais, que vão de 0 a 9, portanto 10 possibilidades, mas para que eles sejam de 2 algarismos é necessário que a casa das dezenas, nesse caso aqui, ela não tenha o zero, porque se tiver o zero, o número passa a ser um número de um algarismo, que não é isso que eu quero. Portanto, eu tenho uma restrição implícita aqui de que a primeira casa não seja um número zero. E aí isso faz com que eu tenha somente 9 possibilidades aqui. Para a casa das unidades não tem problema nenhum. Vou ter então as 10 possibilidades para essa casa. Utilizando o princípio da multiplicação, 90 possibilidades para números de 2 algarismos. Usando o mesmo raciocínio, para os números de 3 algarismos, tem a restrição na casa da centena, porque ela também não pode ser zero, e para as demais, sem restrições. Utilizando novamente o princípio da multiplicação, terei 9 vezes 10 vezes 10. Então, 90 para os 2 algarismos e 900 para os 3 algarismos. Só que o problema pede quantos números naturais de 2 ou de 3 algarismos eu posso formar com os números naturais. Bom, portanto, cabe aqui o princípio. Finalizando, então agora utilizando o princípio da adição, sabemos que para 2 algarismos temos 90 possibilidades e para os 3 algarismos temos 900 possibilidades. Então, quantidade total de números que podemos formar com 2 algarismos ou 3 algarismos, utilizando o princípio da adição, vai ser então um total de 990 números. Observe o nosso problema 5, ele traz duas restrições aqui. O número precisa ser par e ele precisa ser um número de 4 algarismos distintos. Em situações como esta, em que nós temos várias restrições, é sempre mais seguro nós trabalharmos com uma restrição de cada vez, ao invés de tentarmos resolver todas as restrições ao mesmo tempo. E se nós trabalharmos com a restrição do número ser par, utilizando o zero na última casa, nós temos para a primeira casa 5 possibilidades, já que não pode haver repetição, e eu já usei o zero, então tenho 5 possibilidades para a primeira casa, tenho 4 possibilidades para a segunda, tenho 3 possibilidades para a terceira e eu tenho uma possibilidade para a última casa com o dígito zero. E isso nos dá um total de 60 possibilidades para essa primeira. Observe a segunda restrição. Como eu já utilizei o 2, o dígito 2, na última casa, e sabendo que eu não posso utilizar o zero aqui, porque senão o número deixa de ser de 4 algarismos, eu tenho então como possibilidades para a primeira casa, 4 possibilidades.
tenho 4 possibilidades para a segunda casa, tenho 3 possibilidades para a terceira casa, e aí, como eu comentei, tenho uma possibilidade com o dígito 2 para a última casa. Isso nos dá um total de 48 possibilidades para esta segunda restrição. Finalizando então o nosso problema, trabalhando com a última restrição, se eu agora utilizar o último dígito par na última casa, eu terei então 4 possibilidades para a primeira casa e 4 possibilidades para a segunda, 3 possibilidades para a terceira casa e uma possibilidade para a última casa. Multiplicando todos, princípio da multiplicação, são 48 possibilidades para esta restrição. Se nós juntarmos todas as restrições anteriores, nossa resposta total vai ser de 156 números que atendem essas duas restrições, de serem pares e, além disso, de 4 algarismos distintos.